Paulo, aprendi consigo que o núcleo histórico monumental de Barcelos é obra de dois filhos bastardos de grandes reis de Portugal. Sublinhe-se que, até ao século XVIII, XIX, ser filho bastardo não tinha a conotação pejorativa que tem hoje. E, sobretudo, ser filho bastardo de um rei. É verdade, de facto a moralidade era outra e, falando de reis, era importante que tivessem muitos filhos para precaver a sucessão. Claro que houve alturas em que os filhos bastardos levantaram problemas de sucessão. Aqui falamos de dois filhos bastardos de grande importância da Idade Média portuguesa. O primeiro, o conde Dom Pedro Afonso, filho bastardo do rei Dom Dinis, e muito provavelmente o filho que mais ligações tinha à dimensão cultural do próprio rei. Nós sabemos que Dom Dinis foi um rei trovador e um rei poeta, e o conde Dom Pedro Afonso foi provavelmente um dos filhos de Dom Dinis que levou mais longe essa dimensão cultural e que tantas marcas deixou na nossa Idade Média. O conde Dom Pedro foi o autor da Crónica Geral de Espanha de 1344, foi também quem compilou um livro de cantigas galaico-portuguesas e foi, sobretudo, o autor do livro de linhagens. E não é estranho que seja um filho bastardo a fazer um livro de linhagens, que é, no fundo, o livro onde estão mencionadas as genealogias das principais famílias do reino. Foi, por mão de Dom Dinis, o terceiro conde de Barcelos. O que é que ele construiu exatamente do que nós vemos aqui deste núcleo histórico? Bom, ao conde Dom Pedro Afonso deve-se, sobretudo, a construção da ponte, que é um equipamento viário essencial na Idade Média, e, sobretudo, um equipamento que vai dar depois muita importância a Barcelos, porque não havia tantas pontes assim. Foi também o conde Dom Pedro Afonso, terceiro conde de Barcelos, que lançou as bases da Igreja Matriz, a atual colegiada, e que é, de facto, um dos monumentos marcantes do centro histórico de Barcelos. Nós estamos a falar da década de 20, 30 do século XIV. A Igreja Matriz estava em construção em 1330 e a capelinha onde estivemos, a capelinha Nossa Senhora da Ponte, data de 1328. Portanto, estamos a falar de um momento de renovação urbanística muito importante em Barcelos. Curiosamente, Paulo, o edifício deste núcleo histórico, que está em pior estado, em rigor é uma ruína, é mais recente que qualquer uma dessas edificações que acaba de mencionar, da autoria de Dom Pedro Afonso. O Paço é do século XV e é devido a outro dos filhos bastardos da Casa Real Portuguesa. Exatamente, estamos a falar do conde Dom Afonso, oitavo conde de Barcelos. Oitavo conde de Barcelos, e que era filho bastardo de Dom João I, mas foi um dos homens que mais esteve ao lado do seu pai e até do seu meio-irmão, o Dom Duarte. É um homem que foi um herói de Ceuta, da conquista de Ceuta, de 1415, e foi graças a essa intervenção que o pai o dotou de largas benesses, incluindo o título de conde de Barcelos, e foi ele que mandou construir aquele paço que hoje está numa ruína, mas não só aquele paço, também o Paço de Guimarães, o Paço dos Duques de Guimarães, um dos monumentos mais visitados do país, também se deve a este conde Dom Afonso. Conde Dom Afonso, que foi um dos homens mais poderosos do reino, porque ele não só era filho bastardo de rei, como casou com a filha de Dom Nuno Álvares Pereira. E, portanto, juntaram-se aqui as duas principais casas do país. E é daqui que surge a Casa de Bragança, que depois vai dar origem à nossa quarta dinastia. É o primeiro Duque de Bragança. É o primeiro Duque de Bragança e depois vai dar origem à nossa quarta dinastia. Duas figuras maiores da história de Portugal estão na origem da monumentalidade do centro histórico de Barcelos. E são dois filhos bastardos, mas de facto de grandes reis, e que saíram aos pais, respectivos pais, Dom Dinis e Dom João I. É verdade. O paço que hoje vemos como ruína, na origem, era maior, e o próprio projeto arquitetónico era mais ambicioso do que isso, porque ele ligava-se através de um passadiço à Igreja Matriz, razão pela qual o paço não possui capela, normalmente era um corpo importante dos paços reais e condais da própria nobreza, e depois teve também uma construção muito interessante e que marcou durante largos séculos a fisionomia de Barcelos, que foi uma torre sobre a ponte. E isso ainda se vê em algumas gravuras antigas, porque o próprio paço passou a controlar a entrada e a saída de pessoas. Portanto, não era só um palácio senhorial,
era também, de alguma forma, uma estrutura defensiva. Localmente era conhecido como castelo. É irónico, Paulo, que o edifício deste centro monumental mais recente, enfim, se 6 séculos de distância se pode considerar recente, mas que é o Paço, precisamente, é aquele que está em pior estado, mais degradado, mas que, enfim, hoje é o Museu Arqueológico de Barcelos. Vamos até à Igreja Matriz? Vamos. Que bela igreja, Paulo, esta que Dom Pedro Afonso, filho natural de Dom Dinis, mandou construir em Barcelos, a sua igreja matriz. É verdade, é uma igreja especial por muitas razões, sendo que a principal é ter sido construída na primeira metade do século XIV, no tempo de Dom Pedro Afonso, quando o estilo gótico era já uma realidade de toda a Europa, e a igreja foi construída como se ainda fosse um bocadinho românica. E, portanto, temos aqui esta mescla de estilos entre uma igreja que tem uma espacialidade já plenamente gótica, mas que depois tem características ainda muito românicas, sobretudo esta ambiência muito fechada, muito intimista, mais característica do românico. Evidentemente, toda a decoração da igreja é posterior, é do século XVIII, Sim, não é? claro, a igreja é um organismo vivo e está ao serviço da comunidade e, portanto, ao longo do tempo vai sendo engrandecida com muitas obras de arte e com várias campanhas artísticas. A Igreja Matriz de Barcelos era um ponto essencial na rota dos peregrinos dentro da própria vila. Os peregrinos, ao chegar a Barcelos, primeiro acolhiam-se na capela Nossa Senhora da Ponte, que visitámos há pouco, depois passavam a ponte, passavam o rio Cávado, e ao entrar na vila muralhada de Barcelos, o primeiro ponto onde vinham era precisamente a Igreja Matriz. E aí está a simbologia da Vieira a lembrar-nos isso. Depois da Igreja Matriz, tinha um acolhimento no Hospital do Espírito Santo, que é mesmo aqui Paredes Meias com a Igreja Matriz. Hoje está integrado na Câmara Municipal de Barcelos. Que é um edifício também maravilhoso. É um edifício impressionante. Maravilhoso. Mas eu sei que tem uma história curiosa para nos contar ali no altar. Vamos lá. Vamos. Barcelos tem muitas histórias para contar e esta é uma particularmente curiosa. No final do século XV, Dom Manuel promulgou o édito de expulsão dos judeus. E muitos foram obrigados a deixar o reino e outros continuaram a viver nas suas antigas habitações, nas antigas judiarias, já com outros nomes, e convertidos ao cristianismo, como cristãos novos. Alguns eram membros destacados das respectivas sociedades, das respectivas comunidades, e para afirmar a bondade da sua conversão, estiveram envolvidos em algumas obras importantes. Foi o caso aqui da Igreja Matriz de Barcelos, em 1504, quando um judeu importante custeou parte da abóbada que vemos aqui. E a sua marca ficou no fecho da abóbada. E lá está ele, Gil da Costa, um nome que custeou a construção dessa capela-mor. É irónico pensar que estamos no centro da religiosidade católica de Barcelos, a sua igreja matriz, e que uma parte importante da construção foi paga por um cristão que não era cristão nem há meia dúzia de anos. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.